Olá, caro aluno. Essa é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos em que falaremos sobre o recurso da programação, que são as funções. Você já sabe que para criar e utilizar uma função é necessário passar por 3 etapas, ou seja, um momento em que ela é declarada, o outro momento em que ela será definida e, por fim, com a utilização da função, ela deverá ser chamada. Agora você verá como isso é feito na linguagem C. Para tanto, nos próximos slides teremos um algoritmo escrito nessa linguagem em que será implementada uma função que recebe uma temperatura na unidade graus Celsius e retorna a correspondência dessa temperatura na unidade graus Fahrenheit. Teremos também no algoritmo um programa que executa 3 ações. Solicita ao usuário que seja informado uma temperatura na unidade graus Celsius, chama a função implementada para converter essa temperatura para a unidade graus Fahrenheit e, por fim, imprime na tela o resultado obtido com a chamada da função, que é a temperatura na nova unidade. Este é o algoritmo que usaremos como exemplo durante a aula. E antes de mais nada, vamos esclarecer que o seu contato com as funções vai além do uso de funções já prontas, como printf, scanf, sqrt, entre outros, como já foi dito em aulas anteriores. Para implementar seus algoritmos até aqui, você vem implementando uma única função, que é a função main. Na aula de hoje, você verá como incluir novas funções em seus códigos-fonte, mas deverá continuar implementando a função main em todos os seus programas que implementar com a linguagem C. Isto porque esta é a principal função de um código escrito em C, já que ela é a primeira a ser executada. Por este motivo, dentro de um código-fonte em C, esta função pode ser vista como o programa a ser executado propriamente dito. Vamos passar então à implementação da função, que tem como tarefa bem definida converter uma temperatura informada em graus Celsius para graus Fahrenheit e retornar o resultado obtido, ou seja, a temperatura na unidade graus Fahrenheit. A primeira etapa, como já sabemos, é a declaração da função. No caso da linguagem C, a declaração de uma função deve ser feita antes de qualquer uso da mesma. E para declarar uma função, é necessário informar o tipo de dado do valor que será retornado após a execução da tarefa. No nosso caso, nesse exemplo, a função retornará um valor do tipo float, já que será retornado a temperatura em graus Fahrenheit. E temperatura é um valor numérico real, por isso esse tipo de dado como retorno. Também é necessário indicar um nome de uma função declarada. É importante que o nome da função seja escolhido de forma a deixar claro a tarefa que ela executa. No nosso exemplo, o nome escolhido foi Celsius Fahrenheit, já que essa função converte uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. E para finalizar a declaração de uma função, deve ser incluído entre parênteses, depois do nome da função, a lista de parâmetros que essa função deve receber para executar a sua tarefa. E para cada parâmetro, deverá ser informado o tipo de dado do valor que será recebido e também deverá ser escolhido uma identificação para cada parâmetro, como se faz para declarar variáveis. No nosso exemplo, a função deverá receber um único parâmetro, que é o valor da temperatura em graus Celsius. Por isso, o tipo de dado desse parâmetro é float, já que temperatura é um valor numérico real. E a identificação escolhida para este parâmetro foi TC, que vem de temperatura em graus Celsius. E, como qualquer instrução da linguagem C, a declaração de uma função deve ser finalizada com o ponto e vírgula. No nosso código de exemplo, depois da declaração da função Celsius Fahrenheit, está a implementação da função main.
Observe que a declaração da nova função está fora do corpo da função main, e é onde deve estar qualquer declaração de qualquer função, fora da implementação das instruções de qualquer outra função. Tendo declarado a função Celsius-Fahrenheit, podemos passar para a etapa da definição dessa função. Observe que a definição dessa nova função também está fora do corpo da função main, assim como a declaração dela. Como já sabemos, para definir uma função, deve-se repetir o cabeçalho construído na sua declaração, para então inserir os comandos que serão executados por ela entre abre e fecha chaves. Na execução da sua tarefa, a função Celsius-Fahrenheit deverá manipular dois valores, a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Fahrenheit. A primeira delas já está associada, armazenada, no parâmetro TC. Para a segunda, será necessário declarar uma variável para armazenar esse valor. Neste caso, um dos comandos, o primeiro, a ser executado pela função Celsius-Fahrenheit, é declarar uma variável do tipo float, identificado como TF, que vem de temperatura em graus Fahrenheit. O próximo comando a ser executado pela função Celsius-Fahrenheit será atribuir o valor da expressão 1.8 vezes TC mais 32 à variável recém-declarada TF. Observe que TC, que está envolvido na expressão, é o parâmetro da função e, por isso, terá o valor informado pelo programador, que é o usuário da função. Ao incluir essa tarefa, esta função, em seus programas. Por fim, depois de obter o resultado da conversão da temperatura informada em graus Celsius para graus Fahrenheit e armazenar tal valor na variável TF, este deverá ser retornado a quem solicitou a execução da função Celsius-Fahrenheit. Isto é feito através do comando return, seguido do valor que deverá ser retornado. No nosso exemplo, o valor que está armazenado na variável TF. O conjunto de instruções que compõe a definição de uma função pode ser chamado como corpo da função. E, depois que você atuou sobre a etapa de declaração e definição da função, com estas duas etapas, já temos a função pronta para ser utilizada. Partimos então para a etapa da chamada da função. Na linguagem C e em muitas outras, para chamar uma função é necessário incluir no local do código onde a tarefa pela qual a função é responsável o nome dessa função e informar entre parênteses o valor a ser associado, atribuído a cada um de seus parâmetros. No caso do nosso exemplo, a função Celsius-Fahrenheit está sendo chamada e o valor armazenado na variável Celsius está sendo passado para o único parâmetro dessa função. Como a nossa função retorna um valor do tipo float, a temperatura em graus Fahrenheit, na linha em que foi incluída a chamada da função, o valor que será retornado após a execução da tarefa será atribuído à variável var. Observe que a chamada da função está dentro do corpo da função main, ou seja, a tarefa executada pela função Celsius-Fahrenheit faz parte dos comandos a serem executados pela função main. Vale reforçar que uma função pode ser chamada onde e quantas vezes a tarefa definida por ela deve ser executada. Vamos reforçar que a função main é a primeira a ser executada em um código da linguagem C
Por esse motivo, esta função também é conhecida como programa principal em um código C. Vamos dar atenção à implementação do nosso programa que será executado, ou seja, a implementação da função main. O nosso programa manipula duas informações: a temperatura em graus Celsius e sua correspondente em graus Fahrenheit. Por esse motivo, será necessário declarar duas variáveis do tipo float: Celsius para a temperatura em graus Celsius e Far para a temperatura em graus Fahrenheit. A próxima ação do programa será solicitar ao usuário a temperatura em graus Celsius através de mensagem na tela e, na sequência, ler o valor informado com o comando scanf e armazenar na variável Celsius. Feito isso, já podemos chamar a nossa função Celsius Fahrenheit para cumprir sua tarefa de converter a temperatura. O resultado, então, será atribuído à variável Far. Para finalizar, será impresso na tela com o comando printf, com a função printf, uma mensagem que apresenta o resultado da operação que está armazenado na variável Far. E não podemos deixar de inserir o comando return 0 na função main, na implementação da função main, como já vínhamos fazendo desde o primeiro algoritmo. Mas agora você já sabe que nossa função main sempre retorna o valor 0, porque esta função deve retornar um valor do tipo int. Então, repetindo, a declaração de uma função fornece todas as informações necessárias para que o programador possa usá-la. Para declarar qualquer função na linguagem C, você deverá indicar o tipo de dado do valor que será retornado pela função, escolher um nome para a função e colocar entre parênteses a lista de parâmetros que a função deverá receber. Na função do nosso exemplo, o tipo de dado do retorno da função foi float, já que temperatura é um valor numérico real. O nome que escolhemos para a nossa função foi Celsius Fahrenheit, devido à tarefa que é executada pela função. E para a lista de parâmetros, a nossa função só precisa receber um parâmetro, que foi identificado aí como TC, de temperatura em graus Celsius. E o valor a ser informado na chamada da função deverá ser um valor numérico real. Por isso, o tipo de dado desse parâmetro é float. Vale ressaltar que toda função precisa ser definida ou declarada antes de ser usada, ou seja, antes de ser chamada. Para que uma função possa ser chamada, é necessário antes ter pelo menos a sua existência declarada, ou seja, ter passado pelo menos pela etapa de declaração dessa função. Observe o trecho destacado. Toda função precisa passar por pelo menos uma dessas duas etapas para ser chamada, apesar de já termos visto que a linha de código da declaração é que vem antes da linha de código com a chamada da função. Isso tudo, na verdade, é porque existe uma alternativa na linguagem C de definirmos uma função sem que a mesma tenha sido declarada. Porém, neste caso, a definição da função deve estar antes de qualquer chamada a ela, como pode ser visto no código ao lado, em que a definição da função Celsius Fahrenheit foi transportada para antes da função main. Então, a declaração é desnecessária nesse caso se a função for definida
antes de qualquer chamada. Então, temos a definição da função e só em linhas de código posteriores a sua chamada. A definição está exatamente igual antes, porém antes da função main. Então, comparando, temos a função definida depois de ser usada ou chamada, porém existe a sua declaração antes da sua chamada. Com a alteração na escrita do código, temos a função definida antes de ser usada ou chamada, que é feita algumas linhas de código posteriores dentro da função main. Com isso, temos um padrão alternativo para a criação da função, que seria já construir o cabeçalho da função na mesma forma que já vimos e, ao mesmo tempo, definir os comandos que serão executados por essa função, como foi feito na alteração proposta para o código do exemplo. Vamos então reforçar alguns aspectos a respeito das funções. Primeiro, referente ao tipo de dado de retorno da função. Primeiro, que a função pode ou não produzir um valor como resultado, ou seja, um valor que deva ser retornado após a execução da sua tarefa. Quando um valor é produzido, o tipo de dado desse valor deve ser indicado no cabeçalho da função, antes do seu nome. Se não há retorno de valor, ou seja, uma função que executa uma tarefa, mas ao final dessa tarefa não retorna nenhum valor que foi produzido durante a tarefa, o tipo de retorno informado na declaração da função deverá ser void, ou seja, se na execução da sua tarefa a função não produz nenhum valor que deve ser retornado ao solicitante após a conclusão dessa tarefa, o tipo de retorno da função na linguagem C deverá ser void, que pode ser lido como vazio a princípio. Mas, na declaração de uma função ou na criação de um cabeçalho de uma função na sua definição, é obrigatório inserir o tipo de retorno, o tipo de dado do retorno dessa função, ainda que seja void. A respeito do nome da função. Primeiro, ele precisa ser único, não podem haver mais de uma função com o mesmo nome, e nem variáveis declaradas com nomes escolhidos já para funções. Deve seguir as mesmas regras de identificadores de variáveis, ou seja, para construir o nome de uma função, você só pode usar letras, dígitos e o caractere sublime, como está entre os nomes Celsius e Fahrenheit da função do exemplo. Esse nome também deve identificar a ação que é executada pela função. E a respeito da lista de parâmetros de uma função, essa lista deve indicar os valores que precisam ser fornecidos quando a função é chamada. E para cada valor, para cada parâmetro, deve ser especificado o tipo de dado desse parâmetro e o nome do parâmetro no bloco da função, ou seja, como esse parâmetro será identificado entre os comandos da função em que ele está envolvido. Como foi no exemplo, escolhemos o nome TC. E a respeito do bloco da função ou corpo da função, esse bloco de comandos deve ter no seu início a declaração das variáveis necessárias no código. Ou seja, para usar qualquer variável necessária entre os comandos de uma função, essa variável deve ser declarada antes e sem repetir os identificadores da lista de parâmetros. Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, na função Celsius Fahrenheit, uma variável declarada com o nome TC, já que esse foi o identificador já escolhido e aplicado para um de seus parâmetros. Na verdade, o único parâmetro. Depois de declarar as variáveis necessárias para a tarefa da função, você deve
inserir os comandos que implementam a tarefa que essa função deverá executar. Por fim, o bloco de comandos deve terminar com o comando de retorno, que é o comando return, que é seguido pelo valor resultante da tarefa executada pela função que deva ser retornado. Se a função não produzir nenhum valor que deva ser retornado, ou seja, essa função foi declarada como sendo do tipo void, o tipo de dado do retorno da função, se essa função for desse tipo, o comando de retorno pode ser omitido na implementação dos comandos dessa função. A respeito da chamada da função, para chamar uma função você deverá inserir apenas o nome da função e entre parênteses os valores que serão associados, atribuídos a cada um dos seus parâmetros. Se houver mais de um parâmetro, os valores deverão estar separados por vírgula e serem inseridos na ordem em que foi especificada na declaração da função. Então, reforçando, a chamada de uma função deve incluir somente o seu nome e o valor de cada parâmetro. O tipo de dado do retorno da função e os tipos dos parâmetros especificados na declaração não podem aparecer na chamada dessa função. No caso da função Celsius/Fahrenheit, no nosso exemplo, o único parâmetro, o TC, tem o tipo float. Então, um valor do tipo float precisa ser passado como parâmetro na chamada dessa função. Na chamada, o valor armazenado pela variável Celsius é quem foi passado como parâmetro para essa função. Existem inúmeras funções que já foram implementadas e disponibilizadas por outros programadores e também pelos desenvolvedores da linguagem C no nosso caso. Em alguns casos, para utilizarmos essas funções já propostas, implementadas e disponibilizadas, devemos incluir em nossos códigos-fonte os arquivos em que elas estão declaradas, como é o caso das funções printf e scanf, que até agora você conseguiu usar porque a biblioteca que contém a declaração dessas funções foi incluída no início do arquivo dos seus programas antes do programa, com o comando include. Neste caso, estas funções estão declaradas no arquivo stdio.h, que assim como outros que também incluímos em nossos códigos com o comando include, é conhecido como biblioteca porque existe em seu conteúdo uma série de declarações de funções, ou seja, uma coleção, assim como a coleção de livros é uma biblioteca. Depois de ver como você criará e usará as suas funções na linguagem C, é importante você saber que toda função, na verdade, deve ser projetada. Então, ao programar, quando é identificada uma tarefa específica que pode ser codificada como uma função, é necessário primeiramente analisar a sua semântica para que então seja possível definir a sua sintaxe. Quanto à semântica, que é a parte lógica da função, é o momento em que você vai pensar sobre a tarefa bem definida pela qual a função é responsável. Então, você vai refletir sobre a tarefa a ser executada pela função. Então, é necessário que você defina quais os dados de entrada que são necessários, ou seja, quais os parâmetros dessa função, se é que essa função vai ter parâmetros, se é que serão necessários parâmetros para essa função. E ainda, a tarefa deve produzir um resultado como retorno? Se sim, qual é o tipo de dado desse valor que é retornado? Caso não retorne nenhum valor após a execução da tarefa, o tipo de retorno da função deverá ser void. Quanto à sintaxe, lembrando que deixamos claro o conjunto de regras, ou seja, a sintaxe
para que uma função possa ser usada em seu cabeçalho, seja ele construído na declaração ou na definição dessa função. Então, após definir os dados de entrada e o resultado da função, ou seja, o retorno da função, o tipo de retorno dessa função, é necessário especificar o tipo de cada um de seus parâmetros e o tipo de retorno para propor a sintaxe. Se uma função não tem parâmetros, ainda assim os parênteses deverão ser inseridos na sua declaração, no seu cabeçalho. Então, após o nome de uma função, ainda que ela não receba parâmetros, você deve abrir e fechar o parênteses, ainda que entre os parênteses não tenha informação alguma. E se não há retorno de valor, não é produzido nenhum valor que deva ser retornado, o tipo de retorno da função deverá sempre ser void, mas não existe cabeçalho de função na linguagem C sem que seja informado o tipo de retorno dessa função, ainda que seja void. Com isso, depois de definir a declaração, que também é conhecido como protótipo, o cabeçalho da função, você deve identificar e declarar as variáveis adicionais necessárias para que a tarefa da função seja executada, desenvolver uma sequência lógica de passos que realizam a tarefa atribuída à função, mesmo dizendo isso em português que seja. Na sequência, você vai implementar essa sequência lógica de passos, traduzindo-os em instruções da linguagem C, e depois de realizar a sua tarefa, se a função deve retornar algum valor que foi produzido, então o comando de retorno deve ser usado. Com isso, finalizamos aqui essa videoaula. Na próxima, continuaremos falando sobre as funções e nessa próxima aula será visto como ficam as execuções dos algoritmos a partir do momento que envolvemos funções na implementação. Então, até lá!